Materiais. Vamos ver. Falamos tanto dos materiais, né, desde o início. Então, eu acho que, de novo, né, somando todo aquele conhecimento hoje que a gente já aprendeu ou já refrescou na nossa memória como profissionais de arquitetura, os materiais, né, ou a refletância desses materiais é uma parte fundamental dessa equação para a gente trazer bons níveis de iluminação natural, né? Então a gente vê dois exemplos aqui na mesma figura. Repare que do lado direito é uma abertura que talvez não tenha chance, né, de uma visual bacana, interessante para o exterior. Bem, então por que não avaliar esse edifício ou essa obstrução logo à frente e verificar que tipo de material tem ali e se a gente pode ou não, né, utilizar esse material ou essa obstrução como um refletor natural? Muitas vezes é possível fazer isso, né? E se a gente olhar para o esquema do lado esquerdo, repare também que pode ser uma orientação talvez não tão favorável, leste-oeste, então um sombreamento ele vai naturalmente criar um sombreamento mútuo, que a gente chama, né? Em dias de céu nublado ele vai diminuir os níveis de iluminação natural, mas pode ser talvez compensado com superfícies claras, né? Ao redor, seja no pátio, no piso desse pátio ou no piso interno, porque aqui a gente fala de refletância tanto interna quanto externa. Então é sempre preciso ficar atento, né, aos materiais que a gente utiliza internamente no projeto e eventualmente olhar para o nosso entorno e utilizar o próprio entorno a nosso favor, né, com essas estratégias. E aqui, né, a gente pode argumentar um pouco, eu acho que eu e a Veridiana, a gente tem opiniões muito semelhantes, né, com relação a, talvez, será que a ordem é realmente essa, mas o Lechner é uma grande referência nessa área, né, de sustentabilidade, e ele traz esse esquema mostrando por ordem de importância, né, quais seriam os melhores refletores, digamos assim, ou onde a gente deveria utilizar superfícies mais claras para poder rebater e refletir a luz da melhor forma possível. E ele coloca como número 1 forro, número 2 a parede ao fundo do ambiente e número 3 as paredes laterais. E quarto, o piso. Na prática, pessoal, pelo menos aqui na Suécia, a gente costuma trabalhar muito com piso. O piso tem um potencial enorme. Em muitas simulações, ele pode ajudar muito a gente melhorar os níveis de iluminação natural, principalmente quando a gente fala de edifícios residenciais, que a gente está um pouquinho mais engessado, ele ajuda bastante. Porque, na maioria das vezes, esses edifícios eles são entregues com as paredes completamente brancas. Então, é como se a gente já estivesse usando o máximo que a gente pode, né? Afinal de contas, o branco tem uma das maiores refletâncias possíveis, né? É claro que eu acho que no contexto do Brasil, né, Veridiana, principalmente em edifícios residenciais, não edifícios, mas em casas, né, em residências, a gente pode trabalhar muito melhor com isso, porque a gente tem as paredes, talvez uma parede seja mais escura, que a gente quer criar um efeito, mas talvez aquela parede, por exemplo, essa da escrivaninha, tem uma janela nas proximidades, por que não talvez usar uma parede branca para refletir melhor a luz, né? Então esse tipo de consideração ele é bem legal ser levado. E aquela coisa, o piso tem um potencial, mas sempre o equilíbrio, né? Pode ser muito ofuscante também, né? Interno ou externo. Então, ser claro, né? Mas não branco. Perfeito. E esse slide, eu acho que ele, com poucas palavras, ele resume muita coisa, né? O Lechner também fala, olha, a cor branca é a cor mais verde, né? E quando ele fala verde, ele se refere em, digamos, sustentável, né? Porque veja que belo exemplo, né? Essa residência que a gente vê na foto do lado direito, os materiais do lado de fora é uma alvenaria de bloco cerâmico, mas ainda assim ela foi pintada de branco e veja a refletância, né? Como ela torna esse ambiente bastante rico interno e certamente ela vai estar refletindo boa parte dessa iluminação natural, dessa luz natural para dentro desse ambiente, né? Então ela tem duas funções, né? As cores claras, elas refletem mais luz e elas também absorvem menos radiação infravermelho. Isso significa que elas reemitem muito menos. Um material, reparem, tentem fazer um experimento, até esses dias eu fiz aqui, foi bem engraçado, no verão, tinha uma alvenaria que pegava sol o dia todo. E no final do dia, até minha esposa, a Nicole, a gente passou ali, até eu falei, olha, chega aqui perto para te sentir.
e a gente via que a temperatura radiante era muito alta, era um tijolo bem preto, bem escuro. Então, esses materiais escuros, eles reemitem essa radiação, né, ao longo do dia. E o branco, ele tem essa propriedade de emitir menos, né, menor emitância. Então, isso é bem interessante. Isso é bem interessante. E olha só que interessante esse projeto da foto, né? Falando em minimalismo, se vocês olharem à direita, embaixo tem uma abertura. Então, assim, a própria fachada, ela avança para proteger a abertura. Isso a gente está só supondo aqui, né? Mas, assim, ela está até escondidinha a abertura. De repente, às vezes, até um ambiente que ele é mais enterrado e aquela abertura, né, favorece a luz. Isso é interessante, às vezes, trabalhar assim, laterais de terreno, quando a gente trabalha numa casa, um subsolo a meia altura, né, que a gente desce a 1,5 metro, né, muitas legislações permitem descer meio pé direito, digamos assim, para fazer o subsolo. Então, pequenos recuados, né, podem favorecer aí e, de repente, até ventilar também, né? Perfeito, muito bem colocado. E para coroar, não podia ter imagem melhor, eu acho, né? Repare que a gente obviamente vê que os níveis são bastante altos de iluminação natural e pode eventualmente até, né, dependendo se o sol, se a trajetória penetra ou alguma trajetória ou parte dessa trajetória ao longo do ano penetra dentro desse ambiente, pode causar um certo ofuscamento, enfim, mas o que é mais curioso é que, repare que essa maior abertura que a gente está vendo, que está logo à frente nessa imagem, ela está voltada para um pátio interno. Ela não está nem voltada para um local que não tem obstrução. E ainda assim ela consegue prover níveis fantásticos de iluminação natural. Talvez até um pouco demais, eu diria, mas claro que daí essas ferramentas de simulação nos ajudam e nos dão um suporte, né, nessa questão de dosar. Eu acho que é tudo sobre dose, né? Mas o material branco, né, até a madeira muito clara, veja como esses materiais refletem bastante e ajudam a trazer um maior nível para dentro desse ambiente, né? Então, tudo faz parte de uma composição. Exato. E eu acho que também a gente achou interessante trazer para vocês, mais a título de grandeza, né? Esses valores, eles são geralmente utilizados quando a gente roda simulações computacionais, mas para a gente ter uma ideia, né, do que são esses valores de refletância que variam de 0 a 1, e quanto mais perto do 1, maior a refletância, né, desses materiais. Então, são os materiais bastante utilizados na construção civil, né, bastante conhecidos. Parede pintada de branco, né, existe uma variação aqui de 0,70, 0,90, talvez 0,70 para paredes externas, enfim, porque a gente tem que levar em consideração a sujeira, enfim, intempéries. Vidro reflexivo, concreto também, né, veja que pode variar bastante, né, dependendo do tratamento desse concreto. E o tijolo também, né, que é um velho conhecido nosso do Brasil. E por fim, a gente queria entregar um ouro aqui também para vocês. Na dúvida, olha, Thiago, eu não sei qual é a refletância desse material. Puxa, mas eu não faço ideia. É uma determinada cor. Bem, existem bibliotecas, e essa é uma delas, né, se chama spectraldb.com, e vocês podem acessar diretamente. Coloquem no site, e todos os materiais que constam nessa biblioteca foram medidos, né? Não foi nem estipulado, enfim, não foi nem um acerto, um chute, como a gente fala, mas sim medidos. Então é uma boa referência, e tem materiais bem conhecidos. Apesar da biblioteca ser em inglês, certamente vocês vão estar bem familiarizados com os materiais que estão dentro delas, para a gente ter uma ideia de grandeza.